Vamos para mais uma aula de língua portuguesa sobre produção textual. Vamos falar sobre ambiguidade, arcaísmo, barbarismo e cacofonia. Ambiguidade é uma múltipla possibilidade de interpretação de uma frase ou texto, ou seja, uma mesma frase pode ter dois ou mais sentidos. A ambiguidade ela deve ser evitada nas produções textuais, para não deixar o leitor com dúvidas. Vamos observar alguns exemplos. Família muda, vende tudo. Nesse caso, você não sabe se a família é muda, uma deficiência, ou se a família mudou-se de casa, por isso está vendendo tudo. Nesse outro exemplo, temos: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Nesse caso, o leitor não consegue determinar se as fezes é do cão ou da pessoa que guia o cão. Se você está escrevendo um texto mais expositivo ou argumentativo, evite ao máximo a ambiguidade, pois prejudica a compreensão. Veja como desfazer uma ambiguidade. Nós dois conversamos bastante sobre o barco. Nesse caso, não sabe se falavam a respeito do barco ou se estavam em cima do barco. A solução seria: nós dois conversamos muito a respeito do barco, ou nós dois conversamos muito em cima do barco. Observe que as duas frases têm diferenças de sentido. Arcaísmo. Arcaísmo é o uso lexical ou gramatical de uma palavra ou expressão antiga, que já caiu em desuso. Quem convive com os avós escuta muitas palavras que causam estranhamento. Traquino, para dizer que é danado, bustier, para dizer que é um sutiã, encarnado, para dizer que é vermelho, são exemplos de arcaísmo. Vejamos outros exemplos. Provavelmente você não conhece esse objeto, mas trata-se de uma ceroula, nos dias atuais chamado de cueca e também com outros modelos. Arraiar, vós-me-sê, mas eu. Vós-me-sê é uma palavra que também caiu em desuso e nos dias atuais é utilizado apenas o você. O barbarismo. Barbarismo é o erro de pronúncia, grafia ou uso de uma determinada palavra. Compreende a pronúncia, a grafia, a semântica e a flexão. Esses erros eles são muito comuns na nossa linguagem informal, nas nossas conversas do dia a dia. Existem vários tipos de barbarismo. Vejamos alguns. O barbarismo semântico é quando ocorre em nível semântico, ou seja, na significação das palavras. O peixe tem espinho. É errado dizer porque o peixe não tem espinho. O peixe tem espinha. Quando você diz ir de encontro a, quer dizer chocar-se com alguma coisa. O carro foi de encontro ao poste. O carro chocou-se com o poste. Quando você diz ir ao encontro de, tem um outro significado. O rapaz foi ao encontro da sua namorada. Quer dizer que foi na direção da namorada. A cacoépia, chamada também de barbarismo ortoépico, indica os erros cometidos pela pronúncia errada das palavras. Quando disse, por exemplo, bicicleta ao invés de bicicleta, ou cérebro ao invés de cérebro.
A silabada, denominada de barbarismo prosódico ou simplesmente prosódia, indica os erros na pronúncia em relação à acentuação das palavras. É muito comum as pessoas falarem gratuito ao invés de gratuito, ou rúbrica ao invés de rubrica. A cacografia, chamada de barbarismo gráfico, indica os erros de grafia das palavras, ou seja, os erros de escrita. Advogado ao invés de advogado, jeito com G ao invés de jeito com J. Coloquei aqui ainda uma imagem da palavra pneus escrita de forma errada. A cacofonia são sons desagradáveis ao ouvido, formado muitas vezes pela combinação do final de uma palavra com o início da seguinte, que ao ser pronunciadas podem dar um sentido ridículo ou apenas serem indistinguíveis entre si. Observe os exemplos. Por ser tão tarde, vou-me já. A junção do pronome me com o advérbio já dá o som de mijar. A boca dela está suja. Observe que no meio da frase formou-se o nome cadela. Quando você fala muito rápido, a boca dela parece que você realmente pronunciou o nome cadela. Fica aí outros exemplos de cacofonia. Você precisa ter cuidado para não misturar os conceitos, para não confundir os conceitos dessas figuras de linguagem. Bons estudos!